Olá, irmãos, graças e paz. Bom, irmãos, eu anotei algumas dúvidas que eu julgo ser as principais que vocês vão ter. Como nós não conseguimos reunir presencialmente por conta da agenda de cada professor, eu vou estar respondendo essas dúvidas e se caso vocês tiverem alguma outra que eu não falei aqui, vocês podem estar mandando tanto no grupo ou também no meu WhatsApp particular. Assim que eu conseguir responder, eu respondo sem nenhum problema. Com relação ao material e de como vai ser, eu vou estar responsável por essa parte. Se julgar que não consigo responder ou que algum dos outros representantes, líderes dos estudos nos lares consiga responder, posso direcionar eles também, mas vocês podem se reportar a mim no que diz respeito ao material ou alguma dúvida mesmo dos estudos aí. Bom, sendo um pouco mais direto, a primeira dúvida que eu julguei ser importante é a seguinte: quando daremos início? Eu acho que essa talvez seja a principal, né? Bom, os estudos nos lares vai começar a partir da semana que vem, no dia 11/2. Talvez você possa se perguntar, beleza, começa 11/2, na próxima semana, hoje já é terça-feira, faltou uma semana, mas eu ainda nem mesmo recebi o material. Como que eu vou levar a ministração? O que acontece, irmãos? Nós entendemos que nessa primeira semana seria interessante que a liderança, que já tem o costume de levar a palavra, de construir um sermão, a própria liderança levasse o primeiro estudo. Então, na semana que vem, nenhum dos professores, fora a liderança formada por mim, Vitor, Bruno Sudan, Jonathan, Pastor Robert, Michele e Eduardo, fora os professores, somente a liderança vai estar levando essa palavra. Bom, a outra pergunta que eu julguei ser importante era a seguinte: olha, que dia então eu estaria escalado como professor? Como que vai acontecer essa questão da escala? Bom, irmãos, a escala ela vai ter que ser flexível no que diz respeito a vocês mesmos, né? Por exemplo, eu sei que tem alguns irmãos que são aspirantes ao pastorado, que já tem algumas reuniões, e se eu não me engano são nas terças-feiras fixas. Posso estar enganado, mas eu até acredito que não. Então, eu já sei que em alguns dias, em alguns horários, alguns professores eu não vou poder contar com alguns desses, mas em outros dias, onde a reunião, por exemplo, tem uma casa que a reunião não vai acontecer no início da semana, mas sim no final, na sexta-feira. Então, esses irmãos, provavelmente eles vão ser direcionados para uma ministração na sexta-feira. Mas então o que acontece? Com relação à data, eu vou mandar no privado de cada professor algumas datas que eles possam estar me dando um ok ou um sinal negativo de que podem ou não podem estar naquelas datas. Assim que eu tiver o ok de cada professor, eu vou estar montando essa escala e aí eu vou mandar no particular de cada professor a data que ele vai estar ministrando a palavra, ok? Com relação a onde acontecerá os estudos, ok, beleza, Vitor. Então, onde que vai acontecer os estudos? Bom, nesse primeiro semestre nós vamos estar participando de 4 casas. Uma no Barreiro, uma no Recanto Verde, em Ibirité, uma no Santa Helena, Belo Horizonte, e uma no Castanheira, que também é Belo Horizonte. Com relação ao material, como que vai acontecer? Vai mandar no grupo? Vai mandar no particular? Vai dar um direcionamento? Bom, irmãos, sim, vai ter um material de apoio. Lembrando que o nosso estudo vai acontecer no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. E o que acontece, irmãos? Qualquer dúvida com relação ao material, eu não estou conseguindo entender essa parte, ou dificuldade, seja na forma da escrita mesmo, ou de entendimento de determinada parte, vocês podem estar mandando no grupo, e mais uma vez, se preferirem, pode me mandar também no particular. Talvez no particular, a depender da pergunta, possa ser até melhor, né? Mas eu creio que isso também vai de individual de cada pessoa. E aí eu vou estar tentando também retirar a dúvida de cada professor. Bom, uma outra pergunta seria, beleza, mas então eu devo ler todo o material para construir o sermão a ser ministrado? Bom, irmãos, é desejável que sim. É interessante que quando a gente pensa, por exemplo, na Bíblia em si, nos escritos de Paulo, por exemplo, é interessante que a gente leia todas as cartas de Paulo para conseguir compreender de forma
mais abrangente sobre como que Paulo ele entendia o evangelho, né? Como que Paulo ele via a cruz, a justiça, temas que ele tanto fala. E então é interessante, sim, é desejável que cada professor consiga ler todo o material para poder conseguir se situar um pouco melhor. Até porque, irmãos, ainda que tenha um tema específico para cada dia, podem surgir dúvidas que não sejam daquele tema específico. Obviamente que os professores não vão estar sozinhos no que diz respeito a responder dúvidas, né? A liderança também vai estar junto, em caso o professor não consiga responder aquela pergunta, mas enfim, é desejável que sim. Posso acrescentar algum ponto na construção do meu sermão no que diz respeito ao material? Sim, irmãos, pode. Como eu disse, o material é um material de apoio, um material de suporte, um material de direcionamento. Nós sabemos, por exemplo, que nós somos de uma igreja de cunho reformado, então existe alguns pontos que nos diferenciam, por exemplo, de uma linguagem mais pentecostal, de uma tradição pentecostal. Então, o material ele também é pensado na tradição que nossa igreja ela também segue. E o que acontece? Ele é um apoio, ele é uma base, mas assim como cada pregador, ele pega retalhos de pregações, de estudos, para poder montar o seu sermão, assim também vai ser a ministração da palavra dos irmãos, podendo sim acrescentar algo, desde que não seja contraditório ao próprio material base. Então, beleza, mas eu devo aplicar tudo que está no material nos meus estudos, na hora de ministrar o estudo? Bom, irmãos, na verdade não. Vocês vão perceber quando vocês pegarem o material que vai ter algumas partes do material que foi colocado justamente para poder dar um pouco mais de entendimento ao professor, um pouco mais de clareza para onde o professor pode ir. Por exemplo, eu falei algo sobre a diferença entre reino de Deus e reino dos céus, e algumas questões vocês vão julgar não ser necessárias para levar no estudo. Mas se caso, mais uma vez, haja uma dúvida, o material ele vai estar direcionado no Sermão do Monte a trabalhar todas as questões do Sermão do Monte. Então, por exemplo, a questão do reino de Deus ou reino dos céus é algo que acontece dentro do Sermão do Monte. Mas vocês vão perceber que às vezes podem ter um pouco de linguagem, talvez um pouquinho mais difícil. Então essas coisas, esses detalhes, vocês podem excluir mais para o proveito próprio do professor, para que ele possa estar mais capacitado, você vai ter o conhecimento, já que o material vai estar disponibilizado. Beleza. Então, como será? Aqui eu vou ler o que eu escrevi, tá? Como será? Em cada casa, em cada uma das 4 casas, haverá 1 ou 2 representantes, ou seja, os líderes dos estudos bíblicos nos lares, acompanhando e auxiliando os professores. Dessa forma, aquele friozinho na barriga que muitos de nós, se não todos, né, podem ter na ministração, acabam sendo suavizados. O que acontece, irmãos? Como eu disse, podem surgir dúvidas, né? E é natural que isso aconteça. E talvez o professor, né, não consiga responder aquela dúvida. Só que alguns representantes, como eu disse anteriormente, pelo menos um representante dos estudos vai estar sempre com o professor auxiliando, ajudando, direcionando, pegando uma água, enfim. E aí, nós também vamos estar à disposição de responder algumas dúvidas que surgirem. Com relação às próprias dúvidas, irmãos, lembrando que nós vamos estar na casa de alguns outros irmãos, entenda que todo o estudo, ainda que nossa proposta seja um pouco mais expositiva, de expor o material sendo trabalhado de forma um pouco mais expositiva, de tentar trazer o significado ali do texto, nós não pretendemos usar um estudo maçante, de difícil linguagem, de forma alguma. Algumas coisas no material vai estar assim, mas é porque, como professor, às vezes nós vamos precisar de ter esse empenho a mais em esforçar a entender um pouquinho ali, para ter um pouquinho mais de cabeça. Mas na hora de levar a palavra,
tanto a criança ao mais velho deve entender a palavra. O propósito é esse, que o evangelho seja pregado, independentemente da faixa etária. E aí eu coloquei também no final, eu gostaria de lembrar que faz parte do formato dos estudos nos lares, é o que eu já disse, responder perguntas que podem surgir durante a explicação, tá? É desejável que isso aconteça. Às vezes você vai estar lá falando, ministrando, e talvez você possa estar ali num ponto, num clímax muito alto da exposição do seu texto, e talvez naquele momento ali surja uma pergunta no meio ali. Irmãos, o propósito é realmente esse, o formato que a gente está trabalhando é realmente esse. Você está numa casa, você está expondo o evangelho, e durante a exposição as pessoas vão perguntar, vão tentar entender esse ponto aqui, e naturalmente nós vamos parar, já que esse é o formato proposto, e vamos tentar responder. Se caso aconteça que nós não consigamos responder, ou uma dúvida que fuja do tema, que o professor ainda não está com o domínio daquele tema, a gente pode naturalmente responder. Caso nós não consigamos, olha, eu não consigo te responder essa pergunta, semana que vem eu trago a resposta. E aí, no caso, se surgir perguntas assim, irmãos, se vocês também podem mandar no grupo, que aí no caso não somente eu, mas também a liderança vai poder estar auxiliando. Beleza, então, mas qual será o horário e o período da palavra? Bom, irmãos, o horário vai ser fixo aí às 8 horas da noite. O que acontece? Vai ter um período de louvor, e logo após o período de louvor, cerca ali de 15 a 20 minutos, provavelmente não vai ser estendido a 20 minutos, na faixa de 10 a 15 minutos realmente, tem o louvor, e logo após esse período tem a palavra. Bom, nós vamos trabalhar com um período aí de 1 hora a 1h10 fixo, entre o período, às vezes no iniciozinho ali, talvez a gente espere uns 5 a 10 minutinhos para esperar mais pessoas chegar, e logo após começa o louvor, e logo após o louvor, a palavra. Eu vou pedir para os professores que preparem o sermão, trabalhem o seu estudo por volta de 40 a 50 minutos. O que acontece? Como eu disse, não deve ser algo maçante. Então, por isso, o tempo também foi pensado dessa forma. Até porque 40 minutos é um período que passa muito rápido. E levando em consideração que dentro desse período de 1 hora a 1h10, o professor possa optar por trazer, às vezes, uma palavra um pouco mais rápida, uns 35, 30 minutos, ainda que o proposto seja 40, 50 minutos, talvez, a depender do tema, ele possa pensar dessa forma, em trazer uma palavra um pouco mais rápida, ou por realmente ainda não ter condições de expor uma palavra por 40, 50 minutos, porque de fato não é tão simples assim. Você pode trazer num período mais curto, não tem problema algum, e então deixar um períodozinho a mais ali, que talvez possa surgir perguntas não no meio da exposição, mas no final, e talvez ali 15, 20 minutos no final ali, vai agregar o tempo, formando a sua 1 hora a 1h10. É interessante pensar que depois da palavra, depois do amém, irmãos, nós vamos ter um períodozinho ali, né, a gente toma um café ou algo assim, só que a partir desse momento, o professor ele pode se sentir já liberado. Ele vai ter a responsabilidade de trazer a palavra, e se caso ele tem alguma responsabilidade após esse período de 1 hora, 1h10 ali, ele pode estar indo embora, se sentir liberado, mas tudo isso, não se preocupem, vai estar sendo direcionado por nós que vamos estar ali, o pessoal da liderança, incluindo a minha, nós vamos estar ali direcionando com relação a tudo isso, para que o professor não se sinta, às vezes, incomodado ou sem graça de alguma coisa. E por fim, irmãos, e aí eu queria deixar só uma observação, é que o objetivo dos estudos bíblicos nos lares é trazer comunhão, e no final de tudo, na verdade, creio eu que também é o início de tudo, é entender que tudo é para a glória de Deus. Eu peço encarecidamente que cada professor ele esteja em oração, que ele esteja preparando o sermão com o objetivo de levar a palavra de Deus que é soberano, de um Deus que é grande, porque não é simplesmente mais uma
obra que a igreja em Cristo ali está começando, não é simplesmente mais uma ferramenta que Deus está usando ali. Nós temos que entender que todas essas ferramentas que elas são para levar o evangelho, elas têm por trás disso uma responsabilidade de pregar a palavra que traz vida e que traz salvação. É por isso que eu peço a todos os professores que estejam sempre em oração, estejam lembrando também de nós que estamos na liderança. Nós vamos precisar realmente da oração de cada um de vocês, já estamos precisando, é verdade. E eu oro para que Deus abençoe a vida de cada um. Sou grato por cada professor e oro também para que Deus possa enviar mais professores. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe